A neve caía suavemente sobre o Brooklyn na noite de 24 de dezembro de 1936, cobrindo as calçadas sujas e os becos escuros com um manto branco e enganosamente puro. Dentro da mansão de tijolos vermelhos dos irmãos Marco e Stefano Rossi, o cheiro de assado de cordeiro, alho e vinho tinto preenchia o ar, competindo com as risadas das crianças e o som de canções natalinas tocando no rádio. Era a imagem perfeita do sonho americano. Marco e Stefano, dois capos de nível médio que gerenciavam as docas de Red Hook, ergueram suas taças de cristal, brindando a prosperidade, a família e, acima de tudo, a sua própria inteligência. Eles acreditavam ter cometido o crime perfeito: desviar 10% dos lucros do contrabando de uísque que pertencia a Charles Lucky Luciano e, pior, negociar imunidade com um promotor federal em troca de informações sobre a estrutura da comissão. Eles achavam que estavam seguros. Afinal, era véspera de Natal. Existe uma regra não dita no submundo, uma trégua sagrada que diz que nenhum sangue deve ser derramado na noite do nascimento de Cristo. Eles acreditavam que a religiosidade dos italianos os protegia até o dia 26. Mas eles esqueceram um detalhe fundamental, um erro de cálculo que lhes custaria tudo. Lucky Luciano não era apenas um católico, ele era um pragmático. E para Lucky, a traição não tirava folga, não tirava férias, e certamente não celebrava o Natal. Às 23h15 a campainha tocou. Não era o Papai Noel. Era um mensageiro com 2 pacotes pesados embrulhados em papel dourado brilhante, com um cartão simples que dizia: "Para os meus velhos amigos, que este ano novo traga o que vocês merecem." Marco e Stefano sorriram. Eles acharam que tinham enganado o diabo. Mal sabiam eles que o diabo estava apenas enviando a conta. Para compreender a gravidade do que estava prestes a acontecer naquela sala de estar, é preciso entender a santidade do código de silêncio, a omertá. Para homens como Lucky Luciano, a omertá não era apenas uma regra de conduta. Era a física que mantinha o universo unido. Era a gravidade. Sem ela, a estrutura inteira colapsava. Lucky havia passado os últimos 5 anos transformando a máfia de um bando de assassinos desorganizados em uma corporação nacional, a Comissão. Ele trouxe ordem ao caos. Ele substituiu as guerras de rua por reuniões de conselho. Mas essa ordem dependia de uma confiança absoluta. Se um homem pudesse roubar e falar sem consequências, a autoridade da comissão evaporaria. Marco e Stefano Rossi não eram apenas ladrões. Eles eram um câncer no sistema imunológico da organização. O roubo do dinheiro era perdoável, a ganância é humana. Mas a conversa com o promotor federal? Isso era heresia. Lucky soube da traição não por grampos ou detetives, mas porque ele havia construído uma rede de informações tão densa que até as paredes dos escritórios federais tinham ouvidos. Quando a notícia chegou a Lucky, ele estava em sua suíte no Waldorf Astoria, ajustando a gravata de seda diante do espelho. Ele não gritou. Ele não jogou nada contra a parede. Ele apenas suspirou. Um som longo e cansado, como um pai decepcionado com filhos que não aprenderam a lição. "É uma pena", ele murmurou para Meyer Lansky, que estava sentado no sofá lendo o jornal. "Eles acham que o Natal é um escudo. Vamos mostrar a eles que o Natal é apenas uma data no calendário." Lucky decidiu que a punição não poderia ser um simples tiro na nuca. Tinha que ser teatral. Tinha que ser um evento que fizesse cada homem na organização, de Nova York a Chicago, olhar para seus próprios presentes de Natal com um nó no estômago. A preparação dos presentes foi confiada a um especialista que Lucky importara de Chicago, um homem conhecido apenas como o relojoeiro. Ele não era um assassino bruto, era um artesão da morte. Lucky especificou que os pacotes deveriam ser bonitos, sedutores. O tipo de presente que um homem ganancioso não consegue resistir a abrir imediatamente. O relojoeiro trabalhou por 2 dias em um porão no Queens, manipulando dinamite, fios de cobre e detonadores de mercúrio com a delicadeza de um cirurgião cardíaco. Os presentes eram 2 caixas de mogno polido,
supostamente contendo garrafas raras de Cognac Napoleão de 1811, um tesouro que Marco e Stefano cobiçavam há anos. O mecanismo era simples, mas infalível. A tampa da caixa estava conectada a um percursor. Levantar a tampa a apenas 3 centímetros completaria o circuito. Não haveria tic-tac. Não haveria aviso. Apenas o fim. Na véspera de Natal, enquanto a neve caía, Lucky Luciano foi à missa do galo na Catedral de St. Patrick. Ele se ajoelhou, fez o sinal da cruz e orou. As pessoas ao redor viam um empresário de sucesso, um homem devoto. Ninguém via o arquiteto da destruição que estava orquestrando um massacre a quilômetros dali. Enquanto o padre falava sobre paz na terra e boa vontade entre os homens, Lucky pensava na necessidade da violência para manter a paz. Era o paradoxo do poder. Para manter o rebanho seguro, o pastor às vezes precisa matar as ovelhas doentes. De volta à casa dos Rossi, a festa estava no auge. O vinho fluía livremente. Marco, o mais velho e mais arrogante, pegou a primeira caixa dourada. Vejam isso, ele gritou para a sala cheia de parentes, o rosto corado pelo álcool. O chefe sabe quem realmente manda nas docas. Lucky sabe que precisa de nós. Stefano, sempre o seguidor, pegou a segunda caixa. Vamos abrir no escritório, sugeriu Stefano, um lampejo de cautela ou talvez apenas ganância egoísta cruzando seus olhos. Não queremos dividir esse conhaque com os primos de terceiro grau. Essa decisão, ironicamente, foi a única coisa que salvou as mulheres e crianças naquela noite. Os 2 irmãos se retiraram para o escritório revestido de madeira no térreo, fechando as pesadas portas duplas atrás de si. O som da festa ficou abafado, distante. O silêncio do escritório parecia pesado, carregado de uma eletricidade estática invisível. Marco colocou a caixa sobre a mesa de carvalho maciço. Stefano colocou a dele ao lado. Eles se olharam, sorrindo como crianças travessas. A imunidade federal sai na semana que vem, sussurrou Marco. E agora temos o conhaque do próprio Lucky para celebrar nossa aposentadoria. A arrogância é um narcótico poderoso. Ela cega o homem para o óbvio. Se eles tivessem parado para pensar por um segundo, teriam percebido que Lucky Luciano nunca dava presentes sem um motivo. Lucky não comprava lealdade. Ele a alugava ou a impunha. Mas a ganância venceu a lógica. Marco levou a mão ao fecho dourado da caixa. O metal estava frio sob seus dedos suados. Ao futuro, ele brindou para o ar vazio. Stefano repetiu. Ao futuro. Marco levantou a tampa. O clique foi quase inaudível. Um som metálico minúsculo, menor que o estalo de um dedo. Mas naquele microcosmo de silêncio, soou como o gatilho de um canhão. A física entrou em ação. O percursor atingiu a espoleta. A centelha viajou pelo fio de cobre mais rápido do que o pensamento humano. A dinamite, compactada com pregos e fragmentos de metal para maximizar o dano, despertou de seu sono químico. A explosão não foi como nos filmes. Não houve uma bola de fogo lenta e dramática. Foi uma concussão brutal, imediata e ensurdecedora. A mesa de carvalho maciço se desintegrou em lascas. As janelas do escritório explodiram para fora, lançando vidro e cortinas em chamas para a neve do jardim da frente. A porta dupla foi arrancada das dobradiças e arremessada para o corredor, derrubando uma estante de livros. No andar de cima, a música parou. Os gritos começaram um segundo depois, quando o choque inicial passou, e a fumaça acre de cordite e madeira queimada começou a subir pelas escadas. A quilômetros dali, na Catedral de St. Patrick, Lucky Luciano se levantou do banco. A missa havia terminado. Ele caminhou calmamente até o altar lateral, onde dezenas de velas votivas tremeluziam. Ele pegou uma vela nova, acendeu-a na chama de outra e a colocou no suporte. Ele observou a chama crescer, firme e brilhante. Um de seus tenentes, Vito Genovese, aproximou-se silenciosamente e parou ao seu lado, fingindo orar. Está feito, chefe? Vito sussurrou, sem mover os lábios. Lucky não olhou para ele. Ele continuou focado na chama da vela. Você ouviu os sinos da meia-noite, Vito? Sim, chefe.
É um som bonito, limpo. Lucky se virou e saiu da igreja, o casaco de lã preto balançando com a brisa noturna. Ele não precisava de confirmação. Ele sabia que o relojoeiro não cometia erros. Ele sabia que a mensagem havia sido entregue. Na manhã seguinte, os jornais chamaram de trágico acidente com vazamento de gás. A polícia, muitos dos quais estavam na folha de pagamento da comissão, rapidamente corroborou a história. Não houve investigação de assassinato. Não houve caça aos culpados. Apenas 2 funerais de caixão fechado, ou o que restou para colocar dentro deles. Mas no submundo, a verdade correu como eletricidade. Cada chefe de família, cada soldado, cada associado sabia exatamente o que tinha acontecido. Eles sabiam que Marco e Stefano tinham falado. Eles sabiam que tinham roubado. E eles sabiam que Lucky Luciano havia transformado a ceia de Natal deles em um inferno na Terra. A mensagem era clara e aterrorizante. Não existe lugar seguro. Não existe dia sagrado. Se você trair a comissão, a morte virá embrulhada em papel dourado, e ela entrará pela sua porta da frente com um sorriso. Nos meses seguintes, a eficiência da organização de Lucky aumentou drasticamente. Os desvios de dinheiro pararam. Os rumores de informantes desapareceram. O medo, quando aplicado com precisão cirúrgica, é o lubrificante mais eficaz para a engrenagem do crime. Lucky não precisou matar mais ninguém naquele ano. A memória da explosão na véspera de Natal fez o trabalho por ele. Ele havia estabelecido um novo paradigma. A benevolência de Lucky Luciano era infinita para aqueles que eram leais, mas sua ira era bíblica para aqueles que não eram. Ele não era apenas um gangster. Ele era uma força da natureza, inevitável e implacável. Anos mais tarde, em seu exílio na Itália, um jornalista perguntou a Lucky se ele se arrependia de alguma coisa em sua vida. Lucky, já velho e com o coração cansado, tomou um gole de seu café expresso e olhou para o mar Mediterrâneo. Arrependimento é para quem não tem convicção, ele disse com sua voz rouca. Eu fiz o que precisava ser feito para manter a ordem. O mundo é um lugar caótico. Alguém tem que segurar as rédeas. O jornalista insistiu. Mas e a violência? E as bombas? Lucky sorriu. Aquele mesmo sorriso frio e impenetrável de 1936. Eu nunca mandei uma bomba para ninguém que não a tivesse encomendado com suas próprias ações. Eles pediram o presente. Eu apenas paguei o frete. A história dos irmãos Rossi tornou-se uma lenda urbana, sussurrada em bares enfumaçados e reuniões secretas por décadas. Ela serviu como um lembrete sombrio de que, no mundo de Lucky Luciano, o código de silêncio não era uma escolha. Era a única maneira de sobreviver. E naquela véspera de Natal, enquanto a fumaça se dissipava na noite fria do Brooklyn, Lucky Luciano provou mais uma vez que ele não jogava o jogo. Ele desenhava o tabuleiro, criava as regras e decidia quando a partida acabava. Se você acha que a lealdade vale mais do que ouro, ou se você acredita que a traição merece ser punida com fogo, então você está começando a entender a mente do homem que construiu a máfia moderna. Mas cuidado com os presentes que chegam sem remetente, especialmente quando o remetente é alguém que nunca esquece e nunca perdoa.